Irmãos, eu quero meditar hoje com vocês apenas um versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7. Diante do momento que nós estamos vivendo, às portas da nossa quarta em ação, daquele evento de evangelização, de ação social. Hoje de manhã a gente falou que nós temos o poder do Espírito Santo para a missão, que a missão não se cumpre na nossa força, que a gente não evangeliza na nossa força, que a gente não supre as necessidades das pessoas na nossa força, que nós, em tudo que nós fazemos, nós precisamos levar o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Jesus que nos motiva. Hoje eu quero pensar nesta bem-aventurança, a quinta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, verso 7. Todos acharam? Amém? Queria que você ouvisse a leitura do texto, que você continuasse concentrado, que você clamasse ao Espírito Santo que esteja abençoando a sua vida, a vida da igreja, esteja abençoando as pessoas que nos veem pela internet, e que o Espírito de Deus esteja gerando coisas lindas e belas, através da palavra dEle, através da ação do Espírito Santo, por meio da palavra dEle. Nós vamos ler esse texto tão curto, tão simples, mas tão significativo. Diz assim, Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, eu estava lendo recentemente e ouvindo, assistindo, que no ano de 2018, ano passado, segundo dados estatísticos, o nosso país atingiu níveis assustadores no que concerne a miséria. Em 2018, o Brasil tinha, segundo esses dados, 13,5 milhões de pessoas com uma renda per capita inferior ou até R$145. Eu queria que você imaginasse uma casa que tem uma renda de uma pessoa só, e a renda é de R$145. Ou seja, naquela época, 1,9 dólares por dia, que é o critério adotado pelo Banco Mundial para identificar a condição de pobreza extrema. Ou seja, o Brasil tem 13,5 milhões de pessoas em pobreza extrema, em miséria. Elas contam no máximo no mês com R$145. Isso significa que 6,5% dos brasileiros vivem na miséria. Sabe o que é que isso indica? Isso indica uma população maior que a Bolívia, que a Bélgica, que Cuba, que Grécia e que Portugal.
Só de miseráveis, nós temos mais gente do que cada um desses 5 países. 13,5 milhões de miseráveis. Queria que você imaginasse um mapa do Brasil. E eu vou lhe especificar onde os miseráveis estão. Na região centro-oeste, há 467 mil. Na região sul, 627 mil. Na região norte, 2 milhões. No sudeste, 2,8 milhões. Estão fazendo as contas? No nordeste, 7,7 milhões. Dos 13,5 milhões de miseráveis no Brasil, 7,7 milhões estão na nossa região, no Nordeste. O Brasil tem, pelo menos, 6,9 milhões de famílias sem casa para morar. 6,9 milhões que não tem lar. Mas veja como é um país cheio de contradições. Nesse mesmo Brasil, tem 6,05 milhões de imóveis desocupados, que ninguém mora. Você tem 6,9 milhões de famílias que não têm teto para morar, mas você tem 6,05 milhões de imóveis desocupados há décadas. O desemprego no país caiu mais um pouquinho nesse mês de outubro, mas mesmo assim, ele significa 11,6%. Ou seja, nós temos 12,4 milhões de desempregados. Quando a gente pensa nesses dados, e eu poderia apresentar muitos outros aqui, mas não vou fazê-lo por causa do tempo, falar de misericórdia é algo que tem tudo a ver com a gente. É algo que faz parte da nossa realidade. O texto que nós lemos é a 5ª bem-aventurança. É a 5ª bem-aventurança. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do cristão. Ou seja, elas revelam o que Jesus diz que deve caracterizar cada crente. Qual deve ser o retrato, a fotografia, a imagem de cada pessoa que se diz cristão? Todos aqui se dizem cristãos, amém? Amém? Eu creio que sim. Nós estamos numa igreja evangélica. Mateus 5 deve ser a imagem refletida por mim e por você, juntamente com Mateus 6 e com Mateus 7. Mas pensando nessas 8 bem-aventuranças, elas devem caracterizar cada um de nós. As 4 primeiras bem-aventuranças, irmãos, elas tratam da nossa relação com Deus. As 4 bem-aventuranças seguintes, elas falam sobre a relação com os homens. Como nós devemos nos relacionar com o outro. Por isso que o Senhor fala
sobre os humildes de espírito, verso 3, os que choram, verso 4, os mansos, verso 5, e os que têm fome e sede de justiça, verso 6. E a partir do verso 7 que nós lemos, o Senhor fala sobre os misericordiosos, o 8, os limpos de coração, o 9, os pacificadores, o 10, os perseguidos por causa da justiça. E Jesus, nesse texto, então, ele traz essa quinta bem-aventurança. Ele fala sobre misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque são os misericordiosos que vão alcançar misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Para a gente entender misericórdia, a gente pode fazer uma distinção com graça. Onde é que a graça toca? A graça, ela atinge, ela toca o pecado e a culpa. Ela lida com o pecado e a culpa propriamente ditos. E a misericórdia lida com o quê? Lida com a dor, a miséria e o desespero decorrentes do pecado e da culpa. Então veja, a graça, ela fala sobre a origem do mal, sobre a essência do mal. A misericórdia, ela trata sobre a consequência, sobre o resultado do mal. Enquanto que a graça, ela oferece perdão, a misericórdia concede alívio. Enquanto a misericórdia oferece cura, ajuda, a graça traz purificação, reintegração. Ou seja, a graça lida com a raiz do pecado, a misericórdia trata das consequências do pecado. Trata dos resultados do pecado. O que é misericórdia, então? Misericórdia, irmãos, é compaixão. Misericórdia vem de duas palavras, miséria e cardia. Cardiologia. O que é misericórdia? É colocarmos o nosso coração na miséria do outro, na dor do outro, no sofrimento de uma humanidade que é marcada pelas consequências do pecado. Olha ao seu redor. E nós vamos ver como as mazelas se amontoam, como o mal se propaga, como a dor e a calamidade são realidades próximas de nós. Misericórdia é ter compaixão do outro. Misericórdia é vermos com os olhos do outro, é avaliarmos a sua dor, é sentirmos piedade por alguém. Misericórdia é isso. Só que misericórdia, irmãos, é muito mais do que um sentimento. É muito mais do que a gente olhar para alguém que está sofrendo e ficar mal com aquilo. É muito mais do que a gente olhar a desventura de alguém e ficar incomodado. Misericórdia vai além. Quando aquele cego Bartimeu gritou por Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia ou tenha compaixão de mim, o que é que ele queria? Ele não queria apenas que Jesus tivesse pena dele. Ele não queria apenas que Jesus ficasse um tanto quanto sentido e comovido com a situação dele.
Ele queria que Jesus intervisse na história dele. Ele queria que Jesus manifestasse o seu poder de cura e o restaurasse. Por quê? Porque biblicamente, misericórdia sempre nos leva a fazer alguma coisa. Sempre. Se eu olho para alguém que precisa de mim, e eu tenho condição de fazer alguma coisa, por menor que seja, ou por maior que seja, e o meu coração simplesmente se fecha, biblicamente, eu não tive misericórdia. Porque a misericórdia, ela vai me impelir para alguma coisa. E só um parênteses, irmãos. Às vezes a gente fica pensando em grandes coisas, mas não começamos com as pequenas coisas. Às vezes a gente pensa em grandes feitos, quando eu vou poder fazer grandes coisas, mas Deus nos chama para começarmos a ser fiéis nas pequenas coisas. Eu me lembro quando a ideia do quarto em ação nasceu. Eu estava chegando na igreja à tarde, e aí estava o Wagner, a Ana, conversando. Pastor, a gente está pensando em fazer um negócio, tal. Eu disse, vamos fazer, e vamos ver data. E a gente começou a ver data, a data que tinha era 14 de dezembro. E a gente disse, a gente vai fazer. A gente vai fazer alguma coisa. A gente não sabe exatamente qual é o resultado que vai dar, mas a gente vai fazer. A gente não sabe exatamente com quem a gente vai contar, mas a gente vai fazer. A gente não sabe exatamente quais os profissionais que vão se doar, mas a gente vai fazer. A gente não sabe exatamente quem vai se disponibilizar para evangelizar, para cortar o cabelo, para fazer os cultos, para fazer atendimento odontológico, atendimento médico, etc, etc. Mas a gente vai fazer. E a gente lançou para a igreja, nós vamos fazer. E Deus começou a mover. E graças a Deus e para a glória de Deus, e se você deseja participar, nós precisamos da sua presença. Nós já temos, graças a Deus, mais de 200 voluntários. Mas por quê? Porque se decidiu fazer alguma coisa. Porque se nós esperarmos a melhor situação para a gente fazer alguma coisa, às vezes essa melhor situação nunca chega, só vai chegar na eternidade. Então a misericórdia é essa capacidade de agir, de dentro da nossa possibilidade, abrir o coração e ver as pessoas que assim como nós, sofrem as consequências do pecado e fazermos alguma coisa para remediar essas consequências. Jesus vai mostrar aqui, irmãos, que a misericórdia, ela não é opcional. Jesus não está dando aqui uma grande sugestão para a gente. Não é uma sugestão. Ele está apresentando um princípio. O princípio de que a misericórdia não é uma opção. E é interessante, irmãos. É muito interessante que quando a gente pensa em misericórdia, qual é o paradigma de misericórdia? Qual é o modelo de misericórdia? É o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Tanto que em Lucas 6,36, Jesus diz, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E a Bíblia nos mostra que Jesus nessa terra, o que Ele fez? Ele pregou o Evangelho. Ele anunciou as boas novas do reino. Ele curou os doentes, Ele alimentou os famintos, Ele abraçou as crianças, Ele foi amigo dos publicanos e pecadores, Ele tocou nos leprosos, Ele fez com que os solitários se sentissem amados, Ele consolou os aflitos, Ele perdoou aqueles que haviam caído em pecado. Foi um Jesus cuja misericórdia fluía.
Não era um Jesus que olhava, sentia peninha, sentia dó, podia fazer alguma coisa, mas não fazia nada. Não, Jesus fazia. E Ele é o nosso modelo. Porque mesmo sendo pecadores, e Ele sendo santo, nós somos os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Diga amém. Porque todo crente é discípulo de Jesus. Eu me lembro de uma história, eu contei essa história na igreja há muitos anos. Pastor Alice compartilhou essa história recentemente, ou foi aqui, ou foi em alguma das nossas reuniões. Um sermão de prova, lá no seminário. Um contemporâneo meu, começou uns 2 anos antes de mim, lá em Recife, e ele estava pregando, e ele conta a história que ele estava passando pelas ruas de Recife, e ele viu uma pessoa em miséria, e ele estava com um colega, e aquele colega, diante daquela situação feia, ele tentou virar o rosto, e esse rapaz que estava pregando, ele disse: não vire o rosto, olhe. É mais fácil virar o rosto, não é? Mas ele disse: olhe, veja o sofrimento dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que a gente só sente quando vê, e só faz quando sente. Tem coisas que se a gente não vê, a gente não sente. E se a gente não sente, a gente não faz. Então Jesus não foi alguém que se enclausurou e ficou lá, simplesmente no templo, nas sinagogas e sem contato com a sociedade. Jesus teve contato com a sociedade, caída, marcada pelo pecado. Onde Jesus foi? Ele foi para a Galileia. E a Bíblia chama de Galileia dos gentios. E a Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque a luz do mundo estava lá. E onde está a luz do mundo hoje, irmãos? A luz do mundo está aqui. A luz do mundo está onde o povo de Deus está. Porque o mesmo Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, é o mesmo Jesus que disse: vocês são a luz do mundo. E onde é que a luz fica? A luz não fica debaixo da cadeira, a luz não fica debaixo da mesa, a luz fica no lugar alto, para que as pessoas vejam e para que ela brilhe. E esta é a igreja, é esta a imagem da igreja. A igreja não se esconde, a igreja não vira um gueto, a igreja diz: eu sou a agência do Senhor, nós somos povo do Senhor, falhos, mas regenerados, falhos, mas perdoados, falhos, mas transformados e sendo transformados, e nós vamos levar essa luz. Há um Deus que está resgatando a história. Há um Deus que está mudando a história, louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus que está salvando, há um Deus que perdoa pecados, que restaura vidas, que restaura famílias. Há um mover do Espírito Santo na terra, através da sua igreja, e Ele está chamando a mim e a você para participarmos desse mover maravilhoso. E que vai abençoar pessoas para essa vida e para toda a vida, para a eternidade. Irmãos, exercer misericórdia é uma necessidade, é um dever. Mas segundo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, é uma graça. Sabe o que é graça? É um favor que nós não merecemos. Exercer misericórdia é graça.
Paulo diz que a igreja da Macedônia, 2 Coríntios 8:4, diz assim: pedindo-nos com insistência, e era uma igreja pobre, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Que coisa linda! Eles não se esconderam, eles disseram: nós queremos ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar? Nós queremos ajudar. Nós somos pobres, mas nós queremos ajudar. Nós queremos ter essa graça. Porque abençoar vidas é uma graça. Porque ofertar é uma graça. Porque dizimar é uma graça. Porque contribuir com o reino de Deus é uma graça. Porque você só pode fazer isso porque antes Deus lhe deu condição para isso. Então é uma resposta que o seu coração traz à graça de Deus. Se você ler Tiago 2, 15 e 16, 1 João 3, 17 e 18, os cristãos são exortados a atender necessidades das pessoas. Perceba, queria que você prestasse atenção. Nós vivemos numa sociedade marcada pela queda. Queria que você pensasse em 4 imagens. Nós vivemos num mundo com uma necessidade teológica, uma necessidade de se relacionar com Deus. Por causa da queda, o homem foi desconectado de Deus. Foi expulso do Éden e está morto espiritualmente. Nós vivemos numa sociedade com uma necessidade psicológica. As pessoas estão cheias de traumas. A nossa sociedade, irmãos, é adoecida. Adoecida. Estresse. Estresse é uma palavra que tem um sentido. Hoje está todo mundo, muita gente dizendo que está estressado. As crianças estão estressadas, os adolescentes estão estressados. Depressão. Alguns aqui que são da minha faixa etária, outros mais velhos, quem sabe outros até mais jovens, ouviam falar de depressão assim, mais pontualmente. Síndrome do pânico. Ansiedade virou doença. Há remédios para a ansiedade, irmãos. Claro que existem casos, por exemplo, de depressão que são orgânicos, e nós sabemos disso, e tem que ser tratado, psicólogo, psiquiatra, medicação. Claro que existem doenças que são orgânicas, infelizmente, mas há um ambiente adoecido na sociedade. Como nós falamos hoje de manhã, adolescentes estão se cortando, irmãos, estão se matando. E alguns e muitos deles, economicamente, com situações muito confortáveis, estudando em boas escolas, tendo celulares de última geração. Nós vivemos numa sociedade adoecida. E Deus nos chama para levarmos o Evangelho para essa sociedade. Necessidades emocionais, necessidades psicológicas, por causa do pecado. Adão, quando peca, ele tem medo. Nós vivemos numa sociedade com necessidade social. As pessoas estão brigando com as outras. As relações se tornam cada vez mais superficiais. E nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus para ministrar às pessoas que elas precisam perdoar, que elas precisam tolerar, que elas precisam suportar em amor, que elas precisam, antes de tudo, para viver isso de Jesus. Nós vivemos numa sociedade com necessidades físicas as mais variadas, necessidades materiais as mais variadas, esse mundo caído. E Deus nos chama, dentro da capacidade que Ele nos dá,
que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, mas dentro do chamado dele, dentro de áreas de atuação, dentro daquilo que ele nos concede a graça de fazer, Deus nos chama para sermos instrumentos dele, para levarmos a graça dele no Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. É interessante que algumas pessoas olham assim e dizem: eu vou me preocupar com o outro, eu já tenho tantos problemas. Jesus nos mostra uma outra coisa aqui. Ele mostra que a misericórdia não é opcional, e ele mostra a felicidade da misericórdia. Ele diz: bem-aventurados, quem, irmãos? Os misericordiosos. A palavra bem-aventurado aqui, ela significa feliz. Ela significa feliz. Um grande alvo da humanidade é buscar a felicidade. O mundo anela obter a felicidade. A grande maioria das pessoas busca a felicidade, se não todas, mas infelizmente muitas delas buscam a felicidade em estradas erradas. E o que é que elas alcançam? Elas alcançam o infortúnio. Elas alcançam o desastre, elas alcançam a calamidade, a infelicidade, a desgraça. Quantas pessoas que buscaram a felicidade na fama, buscaram a felicidade nas drogas, buscaram a felicidade nas festas, buscaram a felicidade no acúmulo dos diplomas, buscaram a felicidade no sexo, em tantas coisas. Quantas pessoas que buscaram a felicidade numa vida libertina, promíscua, mas elas não encontraram a felicidade, elas encontraram prazeres momentâneos, e depois, lá na frente, elas se defrontaram com a carranca, com a cara feia da tristeza e da dor. Jesus está dizendo: quem são os felizes? Porque felicidade para a sociedade de hoje é um sentimento subjetivo, mas Jesus mostra que felicidade é uma realidade objetiva. Alguém já disse que felicidade não é simplesmente um lugar aonde a gente chega. Felicidade é o resultado de uma vida com sentido, de uma vida com significado. Felicidade está muito mais ligado ao jeito que se anda, à maneira como se vive. É algo objetivo, é contentamento, é alegria na alma, é felicidade interior. Jesus não está dizendo como se sentirão felizes os misericordiosos. Jesus está dizendo: felizes são os misericordiosos. Você busca felicidade? A sua felicidade que você busca está em Jesus, só em Jesus. Fora de Jesus, no máximo, nós temos momento de prazer, momento de alegria, mas a felicidade está em Cristo. Jesus está dizendo: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça, felizes aqueles que colocam o seu coração na dor do outro, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que se importam. E Jesus diz outra coisa. Ele fala sobre a bênção para os misericordiosos.
há uma constatação: eles são felizes. E há uma bênção. O texto diz: felizes os misericordiosos, porque eles vão alcançar o quê? Misericórdia. Os misericordiosos vão alcançar o quê, irmãos? Misericórdia. Por isso que é esta a temática da nossa mensagem: misericórdia oferecida, misericórdia recebida, misericórdia outorgada, misericórdia que vem a mim. Eu dou misericórdia e eu recebo misericórdia, eu ofereço misericórdia e a misericórdia vem a mim. O Senhor Jesus disse, Atos 20:35, dai e dá-se-vos-á. São os que demonstram misericórdia, que vão encontrar misericórdia da parte de Deus. Vou repetir. São os que demonstram misericórdia, que vão encontrar misericórdia da parte de Deus. Você entende? Você quer receber misericórdia de Deus? Porque todos nós precisamos de misericórdia. Nós costumamos dizer a diferença de graça e misericórdia. O que é graça, no sentido teológico, é Deus nos dar aquilo que não merecemos. E o que é misericórdia, é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Deus nos dá a vida eterna sem merecermos. Deus nos poupa do inferno, da condenação eterna, merecendo. Ou seja, Deus nos dá a vida eterna, é graça. Deus nos poupa do inferno, é misericórdia. Jesus está dizendo, são os misericordiosos que vão alcançar a misericórdia. Queria caminhar para o final da mensagem. Eu queria só lhe explicar, biblicamente, isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que nós podemos merecer a misericórdia através da misericórdia. Não é isso. Não é uma salvação por obras. Não. Eu não dou misericórdia para receber misericórdia. Nós devemos dar misericórdia porque Deus nos ordenou a dar misericórdia. Jesus não está dizendo que a misericórdia recebida é uma recompensa meritória pela misericórdia dada. Jesus não está dizendo que Ele vai recompensar-nos pelo nosso mérito. Porque, na verdade, nós não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus se a gente não se arrepender. A única maneira de receber a misericórdia e o perdão de Deus é se nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus. E nós não podemos proclamar que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, se a gente nunca é misericordioso para com o outro. Se a gente sempre fecha o coração do outro, para o outro. Qual é a ideia? A ideia é, aquele que foi perdoado, mesmo ainda sendo falho, mesmo ainda, às vezes, pecando, mas aquele que recebeu o perdão e a misericórdia de Deus, ele vai ministrar a misericórdia de Deus para o outro. Nada prova mais claramente que nós fomos perdoados do que a prontidão de perdoar o outro. A nossa prontidão em perdoar o outro é uma manifestação que fomos perdoados. A nossa prontidão em termos misericórdia do outro é uma manifestação que recebemos misericórdia. O que Jesus está dizendo é demonstrar misericórdia e receber misericórdia andam juntos. Eu queria que você pensasse o seguinte: quando você vê
pessoas sofrendo. Não fique pensando assim, deve estar sofrendo porque fez isso, aquilo ou aquilo outro. Não é nossa função fazermos isso. Quando a gente vê pessoas passando necessidade, não é nossa função ficar especulando, será que passa necessidade porque é preguiçoso? Será que passa necessidade porque não quer trabalhar? Deus sabe. Eu queria que nós olhássemos para as pessoas, olhássemos para a prostituta, olhássemos para o bêbado, olhássemos para o drogado, olhássemos para o pobre miserável e para o rico miserável, porque tem pobre miserável e tem rico miserável. Que é rico, mas é pobre. E olhássemos para as pessoas que vivem consequências dos pecados e pensássemos, eu poderia ser essa pessoa. A única coisa que me impediu de ser essa pessoa foi a graça de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sou melhor do que essa pessoa. Eu não sou superior a ela em nada. Em nada. A única coisa que me diferencia dela é porque Deus foi gracioso para comigo. E o mérito é de Deus. E como Deus foi gracioso para comigo, e foi misericordioso para comigo, eu devo ser gracioso e misericordioso para com essa pessoa. Mas preste atenção, essa misericórdia que nós falamos hoje, não é uma virtude natural. Porque por natureza, irmãos, a gente é mau. Por natureza a gente é cruel, é insensível, é egoísta. É a nossa natureza. Mas para a gente viver essa misericórdia bíblica, essa misericórdia que não olha o mérito das pessoas, porque elas biblicamente não têm, nós precisamos, todos nós, termos um coração transformado. Para você viver isso aqui, você precisa de Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa da vida de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da graça de Deus. Porque a graça de Deus, nos regenerando, que vai nos capacitar a vivermos a misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque são eles, exatamente eles, que alcançarão misericórdia. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé, irmãos.